Olá pessoal, professor Gustavo Lobão na área. Vamos para mais uma revisão, hoje sobre função. Esta é a aula 1. Tá? Lembrando, né? Função, o que é função? Função nada mais é do que a relação entre conjuntos. Então, se eu tiver dois conjuntos, eu quero relacionar esses conjuntos. Esta lei de formação é justamente a minha função. Por exemplo, aqui no cantinho eu tenho dois conjuntos, conjunto X e conjunto Y. Se eu conseguir relacionar o elemento do conjunto X com o elemento do conjunto Y, se eu conseguir, para esta mesma lei de formação, relacionar cada elemento do conjunto X a um elemento do conjunto Y e a um único elemento do conjunto Y, eu tenho aí uma função. Então note que todo elemento de X relaciona em ou seja, é relacionado em um elemento em Y. Ah, professor, eu estou observando aqui que eu tenho dois elementos em X relacionado a um único elemento em Y. Não tem problema, tá? Eu não posso ter duas flechinhas partindo de X. Por exemplo, se esse elemento aqui de baixo, ele também relacionasse com este outro elemento. Aí não é função. Só é função se para cada elemento de x eu relaciono a um elemento de y. Mesmo que dois elementos de x consiga ainda relacionar em um mesmo elemento de y. Isso não tem problema. Eu costumo dizer o seguinte, imagina que para você entender da onde está partindo as flechas, imagina que você está enviando cartas. E ao enviar cartas você tem apenas um endereço para enviar aquela carta. Mesmo que a pessoa que recebeu a sua carta possa receber a sua carta e a carta de uma outra pessoa. Não tem problema. Mas você só tem uma carta. Esta única carta sua, você só tem um endereço para enviar ela. Você só pode enviar ela para uma pessoa. A base de uma função. Tá? A maneira mais comum que nós vemos função, ela é dada como f de x igual a y. Ou seja, eu estou relacionando elementos de x em y. Uma denotação que também podemos ver é essa daqui. F, dois pontinhos, x em y. Eu estou relacionando os elementos de x a partir de uma lei de formação com os elementos em y. Essa daqui também é uma maneira muito usual de você observar uma função. Ela pode não estar explicitando, né, o conjunto x, mas sim o conjunto dos números reais. Então poderia, por exemplo, ter uma função g, que ela relaciona os números reais em reais. Ou seja, o conjunto da onde parte as minhas flechas, que nós vamos ver que tem um nome muito interessante, ele nada mais é do que o conjunto dos números reais. E o conjunto dos elementos que recebe essa flecha também seria o conjunto dos números reais. Uma maneira que nós vemos muito é essa representação de função, tanto da maneira que a lei de formação, f de x, aí eu tenho uma lei de formação, ou ela no gráfico. Aqui ao lado nós temos o gráfico de um exemplo de uma função. Esse gráfico aqui desta função, essa curva é o meu gráfico. Ele é o gráfico, tá? E ela é a minha função. Ou seja, imagina que eu tenho várias combinações. Se você observar, cada uma dessas ligações é um par ordenado, né? O x e y. Então, essa primeira setinha está relacionando esse elemento em x com esse elemento em y. Então, eu tenho um par ordenado, x e y. Agora, imagina que eu tenho vários pares ordenados coladinhos um ao outro, dando ao quê? A impressão de uma curva. Tá vendo essa curva? Ela pode ser uma reta também. Tá? Mas eu tenho vários pares ordenados. Então, eu tenho vários pontinhos aqui que são relações do conjunto x no conjunto y. Tudo bem? Poderia chamar qualquer outros conjuntos, como por exemplo real em real. Nessa denotação eu não consigo representar esses conjuntos por diagrama de Venn, que é essa representação aqui. Por que não? Porque eu teria infinitos números. Lembra? O conjunto dos números reais tem infinitos números. Eu não conseguiria relacionar todos eles neste simples e humilde diagrama de Venn. Tá? Então, o que precisa ficar claro é que função ela relaciona dois conjuntos. E ela precisa de uma lei de formação que possa relacionar todos os elementos do conjunto onde partem as flechas, que nós vamos começar a chamar esse conjunto de domínio. Tá? Então, o conjunto por onde partem as flechas,
nós vamos chamar ele de conjunto dos domínios, representado pela letra D, tá bom? Então, ele sempre vai ser lá o conjunto dos domínios. Domínio da minha função f, por exemplo. E o conjunto da onde as flechinhas chegam, eu vou chamar de contradomínio. CD de f, que seria o meu contradomínio. Tudo bem. Por enquanto, nós sabemos que o conjunto que parte as flechas eu vou chamar de domínio. O conjunto que chega às flechas eu vou chamar de contradomínio. Mas eu pude observar que eu não posso deixar nenhum elemento sobrando no conjunto do domínio. Beleza, não tem nenhum elemento sobrando. Mas, professor, tem um elemento sobrando ali no conjunto do contradomínio? Perfeito, Jorge. Tá faltando mesmo. Tem um aqui, ó, solitário, aqui, ó, triste. Recebeu nenhuma carta. É aquela pessoa que ninguém gosta. Não recebeu nenhuma carta. Essa pessoa aqui, ela faz parte ainda do contradomínio. Porém, ela não faz parte de um subconjunto que eu posso mostrar aqui, ó, que é esse daqui. Esse subconjunto aqui são das pessoas que receberam a carta. Ou seja, é o conjunto dos elementos que tem correspondência dessas flechas. Esse conjunto aqui, ele é humildemente chamado de imagem. Representado aí pelo IM, então a imagem da função f. A imagem é justamente o conjunto dos elementos por onde as flechas realmente chegam. Tem essa ligação das flechas. Bom, se tem a ligação da flecha é porque ele também forma par ordenado, não é isso? Perfeitamente. Se forma par ordenado, eu consigo ver o conjunto imagem representado no gráfico? Consigo. Perfeito. Sendo assim, o conjunto imagem são todos os elementos do meu conjunto contradomínio, que aqui eu estou colocando no eixo Y, que tem relação com algum elemento do eixo X, ou seja, é justamente a projeção. Se eu pegar esse gráfico aqui, vamos olhar a projeção em Y. A projeção dele é mais ou menos aqui, né? Ó. Daqui até aqui em cima. Então, quer dizer que todos esses valores aqui no meu eixo Y, ele tem correspondência da minha função. Ou seja, qualquer um dos pontos que eu pegue dessa minha função f de x, eu vou ter o par ordenado y em algum lugarzinho dessa minha espaço aqui, em y. Isso daqui, então, nós chamamos de imagem. Então, aqui eu tenho a imagem dessa minha função f. Em outras palavras, nós temos o quê? A imagem é a projeção da minha função. Lembrando, quando a gente fala de função, o que vem na cabeça? Aquela curva. Da função no eixo y. Então, projeção da imagem no eixo y. Imagina que eu tenho um foco de luz e o que forma de sombra no eixo y é a minha imagem. Se eu tenho isso na imagem, o domínio, que aqui está representado pelo eixo x, que é o eixo da onde partem as flechas, eu também tenho como representá-lo no gráfico, não tenho? Sim. Então, por exemplo, daqui, ó, esse daqui é o meu domínio. Então, a projeção em x é o domínio, tá vendo? Essa projeçãozinha aqui, ó, é o meu domínio. Então, em vermelhinho aqui, é o meu domínio, tá? É o meu domínio, representado por D de f. Então, todo esse intervalo aqui é o meu domínio dessa minha função que gera aqui. Então, imagina que eu tenho um monte de par ordenado, x e y com valores. E olha que interessante, para cada valor de x, eu tenho um novo valor em y. E é isso que é uma função. É isso que diferencia ela de uma equação. Porque a função eu vou justamente analisar que naquela lei de associação, para cada valor que eu atribuo o meu x, eu tenho um novo valor em y. Em outras palavras, eu tenho uma função que varia de acordo com a minha variável x. Então, para cada valor que eu coloque em x, eu tenho um novo valor em y. E aí, carinhosamente, nós chamamos esse eixo na vertical de eixo f de x. Por quê? Para cada valor em x, eu tenho um valor diferente em y. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho, só para a gente lembrar, domínio é todo o intervalo que eu tenho projeção da minha função no eixo x. Imagem é todo o intervalo que eu tenho projeção da minha função no eixo y. Repete comigo. Domínio, projeção da função no eixo x. Imagem, projeção da função no eixo y. Tá bom? Para não esquecer mais, tá? E aí nós vimos, então, o que é uma função. Nós vamos dar uma analisada agora em alguns exemplos do que é e o que não é uma função,
no ponto de vista, olhando pelo diagrama de Venn. Vem comigo! Vamos lá. Olhando pelo diagrama de Venn, esse primeiro aqui é uma função? Sim ou não? Perfeito, você que respondeu não acertou. Por que que não é uma função? Não é uma função porque eu não tenho correspondência em 3. O 3 não está interligado, não está relacionado com ninguém. Ou seja, o 3 tem aquela cartinha, mas não entregou. Então não é uma função. Se eu não tenho relação, não é uma função. A G é uma função? Muito bem, você que disse que não é uma função. Por quê? Porque o 3, o que antes não mandou para ninguém, nós já sabemos o porquê. Ele queria mandar para 2 pessoas, não pode. Não é função também, tá vendo? Porque eu tenho um elemento do meu domínio partindo, ou seja, correspondendo com 2 elementos do meu contradomínio. Não é função. Muito bem. Próximo aí. Aqui é uma função? Vamos lá. Primeiro, está sobrando algum elemento do meu domínio? Não. Segundo, tem algum elemento do meu domínio correspondendo com 2 elementos no contradomínio? Não. Então, é função? Sim, é função. Então, para quem disse que é função, parabéns, é uma função. Ah, olha aqui, vem cá, mas e o 4 e o 5 sobrando? Você não vai falar dele? Claro que o 4 e o 5 sobrando não tem problema, tá bom? Isso mostra que o conjunto contra-domínio é um conjunto maior do que o conjunto imagem. O meu conjunto imagem é esse conjunto aqui, lembra que é um subconjunto da onde as flechas realmente encostam. Só essa diferença, tá bom? Próximo aí. Esse daqui é uma função? Sim. Está sobrando algum elemento no domínio? Não. Todos os elementos do domínio ligam apenas com um elemento no contradomínio? Sim. Cada um transmite uma única flecha, faz apenas uma relação. Então, sim, ele é uma função. E é uma função bem peculiar, né? Porque eu tenho aqui, ó, o elemento 1 está ligando em um único elemento. O elemento 2 e 3, ambos estão relacionados com o número 2. Não tem problema nenhum, tá bom? Ele pode receber mais de uma função. E ele não sobra nenhum. Observando aqui, já que não tem nenhuma sobra, nós podemos observar que o meu conjunto contradomínio, ele tem o mesmo número, né? Então, o número de elementos do meu contradomínio, ele tem o mesmo número de elementos do meu conjunto imagem, tá bom? É só uma característica. Muito bem. Tem mais? Tem sim. Este daqui é um? É, mas tá todo mundo ligando naquele lá. Não tem problema. Quer dizer que para todos os valores do meu domínio, eles estão correspondendo com o único valor desse meu. Isso quer dizer que todo elemento do meu domínio corresponde com um único elemento no contradomínio. Não tem problema nenhum. Tá bom? É uma função? Sim, é uma função. Tudo bem? Pode considerar uma função. A gente fala que essa daí é uma função contínua. A gente vai ver mais para frente. E por fim, é uma função? E essa daqui nem a pau, Juvenal. Não é uma função. Eu já consigo bater o olho e ver que o número 1 está correspondendo com 3 valores no meu contradomínio. Isso daí é impossível de ser função. E para finalizar, vamos dar uma olhada agora no tocante. Vamos dar uma olhada. Para finalizar, vamos dar uma olhadinha agora no quesito imagem e domínio. Então, esse primeiro gráfico aqui, lindo, maravilhoso, esse coraçãozinho radiante. É uma função isso daqui. Só que aqui eu tenho uma função em azul e uma função aqui em roxo. Mas, por enquanto, eu quero só bater o olho e falar, a partir dessa função, qual é o meu domínio e qual é a minha imagem? Eu vou colocar o domínio em rosa. Então, o domínio é o eixo X, o eixo das abscissas. Para lembrar, o eixo das abscissas. O eixo das abscissas, tá bom? Então, nós vamos lá. Ele vai de 2 negativo até 2 positivo, tá vendo? Toda a correspondência da minha função está entre esse intervalo, menos 2 e 2. Então, eu vou dizer que o domínio dessa minha função, vou chamar ela de função f. Ele está correspondido entre o intervalo. Ali é bolinha fechada, né? Então ele assume o valor 2. Muito bem, bolinha fechada. Ele vai, então, de intervalo entre menos 2 e 2.
Posso riscar? Posso, olha lá, ó, intervalinho aqui, ó, que beleza. Esse é o domínio da minha função. Show de bola. E o contradomínio, Lobão? Contradomínio está no eixo Y. Muito bem. Ah, ele vai daqui, ó, que está aparentemente aí, vamos considerar aqui 0 a menos 3. Ele não tem correspondência aqui, ó, não é a projeção? Ah, verdade, é a projeção. Então ele vai, vamos considerar de 1 até menos 3, tá vendo? Então, de 1 a menos 3 eu tenho correspondência dessa minha função. Portanto, a imagem dessa minha função é do intervalo menos 3 até 1. Ó, que beleza! Agora, para finalizar e não ficar muito extenso esse vídeo, vamos analisar esta função aqui de baixo. Essa função, vou chamar essa função de função g de x. Então, função g de x. Essa função g de x ela tem domínio em qual intervalo? Lembrando que o domínio é o eixo horizontal. Muito bem, galera. Ele vai de menos 5, tá vendo? Até 10. Então, vou colocar aqui, ó, de menos 5 até 10. Contando que ele assume os valores menos 5 e assume o valor 10, eu vou considerar o quê? Que o domínio da minha função g, eu chamei ela de g, ele vai de menos 5 até 10. Então, intervalo fechado de menos 5 até 10. E a função tem qual imagem? Bom, a imagem ela corresponde ao quê? Ao eixo y. Note que ela vai do eixo y de menos 1 até 8. Então, essa daqui é a minha imagem. É a projeção. Tudo que ele ocupa, né? Se a gente conseguisse prensar ela só no eixo y, ela teria justamente esses valores aqui. Ou seja, as correspondências delas, de cada um desses pontinhos, estão entre menos 1 e 8. Portanto, a imagem da minha função g está entre um intervalo de menos 1 e 8. Certo, pessoal? Vamos ficando por aqui nessa aula 1. Não se esquece, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative as notificações para receber novos vídeos e blá, blá, blá. Mas fiquem ligados, pessoal, que eu vou lançar logo em seguida um vídeo sobre exercícios. Eu vou resolver alguns